2, 1, ao vivo. Ligar aqui o cronômetro. Ao vivo. Vamos lá, esperar o pessoal ir chegando. Olá, pessoal. Opa, tô sem o meu fone de ouvido. Sejam bem-vindos ao nosso bate-papo de hoje. Muito obrigado pela presença aí de quem tá chegando. Já vou chamar meu amigo aqui, o Almir. Achei o Almir. E a gente vai fazer as honras juntos. O Almir tá chegando na área. Aê! E Deixa eu aí, ver se eu Ana? aumentei aqui o volume. Beleza, Almir? Vamos fazer as Tudo honras bem? juntos, né? Falar boa tarde aí pra galera. Legal, a Juntos. turma tá entrando, né? A turma tá Tá, entrando. estão chegando. Tá legal o meu som, assim, porque eu falo um pouco baixo, tá bom a voz? Não, a voz tá boa, deu uma picotada só, mas Tá. ficou normal agora. Tá, meu rosto dá pra ver, tá cortado. Fala aí, Almir, senão eu dou um jeito Não, não, aqui. não, tá bom, tá bom, tá bom. Acho que tá bom. Estamos Tá, para mim bem. aqui tá um pouquinho cortado ali, né? Então Mas tá. talvez seja para mim. Aí, Aê, agora ficou bom, peraí. agora não cortou. Aí, Aê, boa. Então, estamos chegando aqui para mais uma live. Vou deixar a honra de abertura contigo, Almir. Dá boa noite aí para a galera, depois eu dou. legal, a turma tá entrando, né? E hoje o tema, né, a gente vai falar sobre é seguro voltar para a natação agora, nesse momento. Era legal, né, Ana, a gente deixar bem claro para a turma que a gente não está pedindo para voltar ou nada disso, né? Eu acho isso quem determina isso são os órgãos governamentais e o dono da academia e os alunos lá, né? A decisão está em cada um, não é nossa aqui. Acho que o que a gente quer aqui passar é como a gente voltar com segurança, né? Eu Então, acho que esse é o principal ponto, né, Almir? esse é o principal Já, ponto. Poxa, já que vai pode falar. voltar, analisa Aham, todos os pontos e volta com segurança, né? E como é que a gente faz isso, isso. hein, Almir? Essa é a pergunta que Então. não quer calar, né? Como é que a gente... Você sabe que quando eu entrei na Sobrasa, né, como conselheiro, uma coisa que eu aprendi é que assim, nunca dá pra gente falar assim 100% de segurança, né? A gente sempre fala uso mais, né? Mais seguro. Como é que a gente faz, Almir, para reabrir e a pessoa se sinta segura para voltar, né? Porque esse a pergunta que não quer calar, né? Porque tem muita academia que está Aham, aberta, mas as pessoas não estão voltando, porque tem medo, porque ainda é muito incerto, né? O que você acha disso, aham. Almir? Então, e lembrar também, né, Ana, que a gente já vem trabalhando nessas questões, é o que? Há pelo menos um mês e Mais de um mês, meio, né? Ó, por mais de um aí, mês. Uns 2 meses, a gente preparou um material para metodologia, né? foi. E agora, nessas últimas 2 semanas, a gente preparou um material junto com a CAD sobre essa volta, né, sobre essa abertura, orientando os donos da academia, donos de academia. Então, por que eu falo donos de academia? Porque a gente também, a nossa fala aqui é também para o aluno. Então, não é só para o dono da É, academia, para o professor e para os alunos que estão voltando, para os pais de alunos que estão inseguros de mandar, né, o filho para volta à aula de natação. Então, acho que é um momento que a gente tem que passar segurança para o aluno, né? A gente já conversou aqui, teve relatos de academia, escolas que voltaram e essas escolas, os alunos acabaram não indo, apesar da academia estar lá na fase 4 já, né? E mesmo assim, a cidade. não, a cidade está na fase 4, não a academia. Uhum. Mas mesmo assim os alunos não voltaram. Então, eu acho que o nosso ponto aqui é assim, como passar segurança para esse aluno para que, né, ele volte às atividades. E a gente sabe, né, Ana, que é super importante nesse momento da pandemia a gente praticar exercício, né? Então, o Era, exercício ele vai era me... nessa, era isso que Pode eu ia falar. entrar contigo agora, porque assim,
é uma situação bem complicada, né? Porque ao mesmo tempo que se a gente não fizer atividade física, o nosso sistema imunológico, lógico, junto com mais uma série de fatores, ele vai ficar mais debilitado. Ao mesmo tempo, a gente fica ali, não pode voltar para a academia por causa de uma série de outras questões que a pandemia modificou no nosso jeito de viver, né? E aí a gente tem que pegar tudo isso e tentar achar soluções. E aí, como você falou, e muito bem falado, cada cidade ou cada estado pode estar numa fase dessa pandemia, diferente de um estado para o outro. E de acordo com essa fase, ela vai ter um decreto que vai liberar ou não para ele reabrir. E aí a gente tem também outras que já estão abertas, né, Almir? Então a gente selecionou aqui alguns pontos para quem está reaberto poder passar um pouco mais de segurança para que esse cliente volte, né? E principalmente, acho que o ponto fundamental, Almir, que você falou aí, é da prática esportiva, do benefício que a prática, principalmente da natação, a prática da natação traz para a criança, para o adulto, seja para quem for, né? Eu estava vendo o Fabrício falar e a Norma também relatou, Fabrício Madureira e a Norma. E aí o meu chefe também, conversei com eles outro dia, de uma outra escola que eu trabalho, que as senhorinhas da terceira idade, o pessoal da terceira idade, é o pessoal que está mais ansioso para voltar. Então tem uma série de coisas e cuidados que a gente precisa repensar para poder acolher esse aluno da melhor maneira possível, né, Almir? Sim. E assim, a nossa conversa aqui, a gente vai lembrar um monte de ponto aí, a gente vai falando, né? Você falando agora das senhorinhas, né? É o grupo que é o grupo de risco. Poxa, não volta agora, né? Orienta ele não voltar nesse momento. Mas falando na prática de atividade física, né? De exercício, e aí você pode falar assim, mas eu posso fazer atividade em casa. Não, você pode, mas a gente que é da água, né? Sente aquela falta da piscina. Aquela falta de nadar, de fazer uma atividade dentro da água, né? Cheirinho de cloro, né? Nossa, todo mundo sente quando você chega, todo mundo sente quando você chega. Todo mundo sente quando você chega, né? Eu duvido quem não nade de manhã, não chega lá no local de trabalho e fala, hoje você nadou. Acontece isso com a gente, né, Ana? Chega às vezes lá na reunião, a gente chega em reunião e fala, hoje você nadou hoje. Então a gente gosta da água. Olha o Fabrício ali, mandou. Quem é da água gosta da água mesmo. Quem é da água gosta de água. E aproveitando isso, olha aqui, ó, é a Clarissa. Ela falou assim, ó, minha aluna de 93 anos falou que vai no primeiro dia que abrir. Aí, Clarissa, a gente se baseou em vários documentos, né, Almir? A gente vem estudando, a gente vem analisando, a gente vai antecipando as coisas, pensando no andamento, porque cada semana muda, né? Uma semana de um jeito, na semana que vem, tudo que a gente falou aqui pode cair por terra, né? E aí a gente fez algumas considerações. Vamos começar com elas, então, Almir, porque fala muito desse grupo de risco, né? Será que assim que a gente reabrir, esse seria o grupo correto de voltar já logo na primeira semana? Né? Tudo isso a gente tem que analisar, né? Para poder fazer da melhor maneira possível. Mas são os que estão, as crianças e o pessoal mais velho estão muito ansiosos e a gente tem que pensar nisso. Dentro desse cenário, a gente falou ali que, primeira coisa, o cara vai ter que respeitar o decreto da cidade que ele mora. Se ele vai poder reabrir ou não. Sim. E as pessoas... clientes vão ter que respeitar isso, né, Almir? Essas novas condições, né, que estão sendo, assim, colocadas pra gente. Olha, mudou. Aquilo que a gente fazia antigamente já não cabe mais para agora. Então, a gente falou desse respeito ao decreto. E, Ana, isso. Pode falar. Não, e pensar o seguinte, né, que esse retorno à atividade, ele vai colaborar, né, para o bem-estar físico dessa pessoa, para o bem-estar mental, social dessa pessoa, né? Então é importante esse retorno, desde que esteja num ambiente seguro e controlado. E que eu entendo que as nossas escolas de natação, elas podem ser um ambiente seguro e controlado, né?
E a gente... Quer falar, Almir? Vai. Não, não, pode falar. Então, e aí dentro do que você falou, né, tem uma pergunta aqui, ó, que eu vou ler aqui. Como orientar a não ida do idoso às aulas, uma vez que em Copacabana, onde estamos, a maioria das pessoas na rua são idosos? Nossa, essa pergunta é boa, hein? Mas eu acho que agora o momento é de reflexão geral. A gente estava batendo um papo antes da live, eu e o Almir, sobre a questão da autorresponsabilidade, né, Almir? E de quanto os profissionais da educação física vão ser fundamentais para poder garantir isso de uma maneira mais segura no ambiente e assim eles voltarem o mais breve possível. Mas a gente tem que deixar, como a Almir já falou, a estrutura pensada para isso, né, Almir? E aí a gente vai para o estabelecimento, né? E vale falar o seguinte, né, Ana? O que a gente está falando aqui é um mês, né? A gente está conversando sobre uma estratégia, talvez, desse próximo mês. Porque o mês que vem tudo muda. Então é tiro curto, né? Assim, não é uma coisa que a gente que vai fazer no próximo. Talvez no próximo mês a gente esteja aqui falando de outra coisa, né? Outras estratégias. Mas nesse momento, e indo diretamente para o idoso, né, acredito que esse grupo não deve voltar e a gente deve conscientizá-lo a não voltar nesse momento, nesse mês. Mês que vem a gente não sabe o que vai acontecer. Né? Então exatamente. é uma conscientização, uma informação para esse público aí. Né? E a gente sabe que é os que mais querem sair, né? Já tem uma rotina. Mais difícil eles têm de segurar. E eles têm um hábito, né, Almir? Eles têm rotinas e eles seguem. Eu vejo aqui, eu tenho minha mãe de 89 anos, todo dia, tendo necessidade ou não, 7 horas ela está de pé. Depois ela assiste a missa, depois ela faz uma coisa, depois ela faz outra, quando sai dessa rotina, ela fica perdida. Então a gente tem que entender isso também, né, Almir? E aí, dentro desse... vamos falar sobre os pontos que a gente pensou na segurança para deixar o nosso cliente mais tranquilo, né? Nesse retorno dele, né? E aí a gente programou vários pontos e acho que o primeiro ponto é como que a gente vai receber esse cara lá na nossa escola, né, Almir? O que ele precisa verificar? Então, eu sou a Ana, eu vou lá para a tua escola, Almir, o que eu preciso verificar um primeiro ponto, assim, para que eu me sinta mais segura de fazer ou levar o meu filho para nadar na tua escola? Legal. E aí eu vou começar aqui respondendo pelo seguinte. Não existe evidências de que há transmissão do Covid em piscinas tratadas. Isso é uma fala lá do Centro Americano, né, de Controle e de Prevenção de Doenças americano. Então, não existem evidências. Né? Então, a turma fala, vai ser contaminado no ambiente. Não, a gente tem um ambiente controlado, a gente tem o cloro lá e que combate, né, principalmente já em outras doenças, que com o SARS, né, que é o mesmo vírus, ele elimina esse vírus no ambiente, a água clorada. Então não existem evidências. Mas a gente está falando em piscinas tratadas. Piscinas tratadas, com uma boa qualidade da água. Então, se o aluno lá, eu só estou falando assim, eu vou e volto um pouquinho, porque pode ser que tenha aluno assistindo a gente, né? Então, não tem evidência de que você vai ser contaminado no ambiente, na água. Muito pelo contrário, né? A água ela pode eliminar esse vírus ali. E a gente conversou na construção desse material, né, Ana? A gente conversou com químicos, com pessoas que estão ligadas a tratamento de água. Quero até agradecer aí o Danilo Cacalano, lá da Venturelli Miller, o Décio Takiyoshi, da Termo Ambiental, que orientou bastante. Então não tem evidências que você vai pegar lá. O cloro, ele elimina ali o vírus, mas ele mata o vírus. Então é uma questão já mais de segurança. O pai pode levar que é um ambiente menos propício a ele ser contaminado, mas tem que ter os cuidados. Né?
como é que a gente faz, então, como é que nós vamos fazer, Ana? Vamos falar desde a entrada do aluno Vamos, na água, os cuidados que ele vamos, tem que eu fazer, ou acho vamos legal. falar da água e depois o que você acha que seria mais legal a gente falar? Isso. Ó, o que eu acho bacana a gente falar da água primeiro, desse tratamento, Aham, tem pesquisas feitas com outros tipos de vírus, mas não com esse Covid aqui e tal. Mas já aham, tem relatos e tudo, todas as pesquisas que a gente fez. Vamos começar pela água, e aí depois a tá gente vai bom. falar sobre o sistema geral do ambiente, e aí a gente vai discorrendo sobre isso. Aí você fala e eu vou complementando, eu falo, você vai complementando. Inclusive, Almir, Tá. olha que bacana um comentário que tem aqui, ó. Em alguns atendimentos hoje pelo WhatsApp, as mães estão com receio e perguntando como será o atendimento. Foi a Fabi que mandou isso pra gente. Então, acho que primeira coisa que a gente tem que falar com os pais, na minha opinião, e aí o Almir vai falar dele, é a questão da água, porque é ali que é o maior tempo que a criança vai ficar na academia, né? Então, eu acho que Aham. é importante a gente começar a falar ali, começar por ali, mas a gente vai até da chegada dele até a ida dele para casa, né, Almir? Vamos lá. Legal. Então, vamos lá. Como é que a gente tem que. O tratamento da água? Então, as academias agora, eu vou voltar um pouquinho mais, né? As academias estão fechadas. Então, a primeira coisa lá que você, cliente ou aluno, tem que se assegurar, se para a abertura, e mesmo o proprietário da academia, se ele fez todo a manutenção da água da piscina dele, dos equipamentos, né? E o que é essa manutenção? E depois em estado de funcionamento também. A gente tem dois tipos de tratamento aqui, o físico e o químico. O físico, ele se refere à filtração da piscina, né, ao aquecimento, a aspiração do fundo da piscina. Então, o que a gente está sugerindo nesse momento? Manter a piscina filtrando 24 horas por dia. Rotineiramente, as academias já fazem isso, elas deixam a água filtrando 24 horas por dia. Você vai abrir, verifica lá se o elemento filtrante lá ele já não está vencido, se a areia já está velha. E aí, até na live que eu fiz com o Décio, lá no começo da quarentena, ele falou disso aí. A cada um ano a gente tem que verificar. Então, se você acha, né, que a sua piscina ela já está mais de um ano sem trocar areia de filtro, é o momento de você trocar. E aí vale o seguinte, ó, a gente está falando de segurança do aluno. E o aluno talvez não está voltando porque não está se sentindo seguro. Poxa, coloca lá, coloca num local, ó, manutenção realizada, a areia foi trocada, faz um boletim informativo pro seu aluno, né, para que ele se sinta mais seguro. Então, nesse momento, verifique lá o elemento filtrante, é, faça as rotinas, crie uma rotina de limpeza. Então, você vai aspirar o fundo todo dia, você vai retrolavar o filtro a cada semana, a cada 3 dias, sei lá, você cria essa rotina. Mas mais importante do que você criar, é importante você mostrar para o aluno saber que está acontecendo essa rotina agora, o controle é imprescindível. O aluno chegou na academia, vê lá um boletim com cloro que está, ppm de cloro, né, o percentual de cloro, pH, tudo mais. Então, tome esses cuidados. Quando você reabrir, reabra com a piscina vai zerada. Água limpa, né? A gente falou que não tem transmissão, mas desde que a piscina esteja tratada. Né? E aí, De quando a gente foi acordo ler, com né, o padrão, né? de Porque daí não acordo, adianta. de Com o acordo com o padrão que já está padrão. pré-estabelecido. Isso. Uhum. Isso. E aí a gente leu lá na literatura que a piscina tem que estar entre 1 a 3 A ppm três. Uhum. de cloro, mesmo nos sistemas não outros sistemas que é salinização, tem que ter o ppm residual de cloro na água, né, o ozônio, a salinização. Fizeram essa pergunta aqui, né? Aí eu esperei Aham. porque eu sabia que você ia falar
Então é bacana você ressaltar isso, que independente do tipo de tratamento, precisa ter esse residual de cloro, né, Almir? Isso. E a gente lê o artigo de tratamento de efluentes, né? Que é água suja e tal. E sempre eles dizem chega assim, de meio, eu acho que foi o material da Itália, falava entre meio a 1 ppm. Aí a gente pega outros materiais que falam até 2 ppm. Então eu acho que por segurança mantenha entre 1, é que 1 ppm eu acho muito sensível. Se entra mais gente na sua piscina, você perde então entre 1 a 3 ppm. Você manter o pH, porque se você ele tiver muito baixo, lá abaixo de 7,2, ele está ácido e ele vai dificultar a ação do cloro. Se ele tiver acima de 7,8, né, ou de 8,0, ele também está base. Acima de 8. Então a gente faz uma sugestão, né, e eu estou falando aqui porque no manual lá tem, a gente põe abaixo de 8 ppm, tá? Uma sugestão de manter mais ou menos assim. Então entre 7,2 e 7,8 é uma quantidade ideal. Mas também eu digo isso porque se o aluno estiver nos assistindo, eu insisto nisso, vai lá e olha naquele painel que a gente está orientando o proprietário de escola de natação colocar lá. Né? E a o pessoal está comentando muito. O pessoal está comentando muito que o mais preocupante é o deslocamento, são os outros locais da academia, não é tanto a água, a piscina e tal. A gente também entende isso, mas o nosso foco hoje está ali na piscina. Isso que o Almir falou, de você colocar bem visível como está a água, de quanto em quanto tempo você cuida da água, faz a retrolavagem, faz a filtragem, olha a qualidade dela, né, Almir? Que antes era uma vez por dia, né, como você falou, agora precisa pelo menos 3 vezes, né? Então, todos os cuidados, na minha visão, que as academias tinham antes, eles vão ter que ser duplicados ou triplicados, né? Porque com água a gente sempre já tem um cuidado maior, né? Por conta de número de pessoas usando o mesmo lugar e tudo mais. Entrada e saída de pessoas e tal. Agora, nessa situação que a gente está, a gente tem que passar isso muito bem para o nosso cliente, né? Porque ele precisa saber de cada detalhe para ele se sentir seguro. E à medida que ele vê cada detalhe se materializando na frente dele, mais seguro ele vai ficar. E aí, eu como mãe, me sentiria um pouco mais segura. E deixar exposto os cuidados, e como vai acontecer toda essa dinâmica, eu acho imprescindível. As novas regras de funcionamento, o aluno vai ter que estar ciente delas para se sentir mais seguro, né, Almir? Isso, e a gente, para a turma aí, a gente vai falar assim desse deslocamento do aluno, né? Porque a gente está construindo esse caminho aqui, né? Mas eu acho que o primeiro ponto é cuidar da água, né? Então, os cuidados com a água e relatar isso. E aí o outro ponto que eu queria até deixar aqui, emendar, se você as escolas, elas têm sempre uma empresa que faz a verificação da água e deixa o boletim lá. A gente sempre fez isso. Pô, intensifica esses quadros lá, deixa um parecer oficial da qualidade da sua água lá, né? Eu lembro sempre quando eu estava lá, que eu fazia a gestão da academia, lá da Gustavo Borges, a gente fazia isso periodicamente e deixava no quadro para o aluno ver lá, que ela estava, né, livre, ou estava num nível aceitado de balneabilidade. Né? Então, esse ponto é importante. Agora, em relação ao deslocamento do aluno. Então, a gente está falando, de tratamento da água, higiene e limpeza dos ambientes. Vamos falar vamos falar então do deslocamento do aluno? Vamos. Desde a hora que o pai chega até o momento que ele deixa o filho, né, orientando isso para os pais e para os alunos. Então, um dos pontos, e aí, Ana, se eu for esquecendo... Vou complementando. Ai, deu uma travadinha no Almir. Almir, fala de novo que deu uma travadinha aí.
Travou o que você falou. Você sabe que eu tenho um problema na hora que chega a mensagem, aqui ele dá uma travada, né? Eu Ah, fico rezando, eu não sei o que por fazer para ele não favor, travar. não mandem mensagem pro Almir agora, por favor, estou pedindo. Mensagem aqui, né? Ma- Mas o que eu acho que Não é tem problema. importante, então, a gente já tem aquelas orientações de distanciamento entre os alunos, né? Que tem que ser pelo menos dentro do ambiente lá da academia de 1,5 m entre cada aluno. Só que a gente está falando de distanciamento dos alunos na aula, a gente está falando de distanciamento dos alunos no momento que chega, no momento que sai da piscina e com criança dos pais, né, que ficavam lá na salinha de espera, Na sala de espera. assistindo a aula, na sala de Uhum. espera, assistindo a aula de natação, né? Então a gente vai ter que mudar, a princípio, essa realidade. O que, que a gente sugere ali como uns pontos? Então, fazer o controle da entrada do aluno, e aí a gente vê até ali no material da CAD, eu tenho o digital lá, o controle digital. Talvez até, se você não conseguir manter uma higiene e limpeza daquele negocinho onde você põe o dedo lá, do sensorzinho, libera a catraca, faz um outro tipo de controle nesse momento, né? E aqui eu não vou falar as coisas óbvias, né? Todo mundo de máscara, isso eu acho que já é uma Isso já realidade. já está óbvio, né, Almir? Mas o que é Uhum. bacana é que, assim, a gente sempre reforçar, né? O quanto é importante você mostrar para o teu aluno que você está preocupada com esse momento, que você se importa com ele, por isso você tomou todas essas medidas que vão além até do que é necessário. Eu Uhum. acho que quando você passa essa verdade e assim, olha, dentro do que é agora, do que o cenário está se mostrando agora, nós tomamos essa e essa e essa atitudes que vão, desde isso que você está falando, será que é o momento de ter a catraca funcionando e toda hora alguém botando o dedo lá? Né? Então, Uhum. não sei, olhar isso, né? Facilitar, deixar esse ambiente fácil para entrar e fácil para sair, né, Almir? Segue aí com o teu Isso. Com, raciocínio. com álcool gel em todos os locais, com indicação de higiene em todos os locais, ali visível para os alunos. Mas o pai, ele chegou com a criança. Vamos pegar essa situação. Você chegando com o seu filho para fazer aula Isso. de natação. Uma das sugestões, a gente nunca fala não faça isso, mas evite alguma coisa. A gente é uma sugestão de evitar o banho no vestiário ou a troca de roupa no vestiário. Traz seu filhinho já com roupão e com maiozinho, né? Talvez seja uma sugestão, né? Para evitar mais um ambiente que ele vai levar a criança para depois ir para a piscina. Então, já vai com o roupãozinho na aula. Agora, nesse momento, nessa volta, né? Dá banho no seu filho na sua casa, né? Se eles forem pequenininhos, ainda já sai, põe um roupãozinho e vai embora para casa, para evitar de utilizar os vestiários, que também vão ter uma condição de segurança, com chuveiros, um sim, um não, aí vai de que cada um quer fazer, né? Mas entrou, já, se possível, já traga o seu filho com É. o roupãozinho, e Pronto aí o para que, que a aula. gente. Pronto para a aula. E aí a gente sugere na entrada da piscina que tenha marcação no chão onde as crianças devem ficar para entrar na aula. Então, sei lá, Para esperar estou para a viajando, piscina, hein? né? Isso. Faz um X no chão, ficam as criancinhas com o distanciamento de 1,5 m, né? Eu quero que o pai fique assistindo a aula. Legal, aí já é uma distância, a gente fala em 6,25 m quadrados para cada pai. Pô, se você tiver condição, faça isso. Se não, sugira para o pai, oriente o pai a ficar fora da academia e pegar a criança no final da aula. Então, Porque depende muito do espaço que a escola tem, né? E até até o próprio pai vai talvez já tomar essa atitude de, se não tiver espaço demarcado, né, bem claro, olha, pode ficar uma pessoa aqui, pode ficar outra pessoa ali e tal, ele vai acabar
ficando longe, né? Apesar de querer assistir a aula da criança. Mas aí eu vou te fazer uma pergunta, Almir, meu parceiro. Diga lá, toma uma aguinha aí. Diga Que lá. me veio assim, toma uma água. Porque assim, é muito importante a gente controlar a chegada dessa criança. Então, aquele que todo mundo já deve saber, né? Controlar, limpar o sapato quando entra na academia, né? Ter aquele tapetinho com água sanitária ou algo que esterilize ali e tal. Então, ele chegou, ele vai direto. Se ele chegar, eu acho que ele tem que chegar o mais perto do horário possível, de preferência, assim, para ele já ir direto para a piscina. E aí essas organizações... Exatamente. Falar para o pai que esse é um momento importante para a criança, porque isso vai ajudá-la a fortalecer o sistema imunológico. A aula de natação é muito importante por uma série de fatores que todo mundo já sabe, mas agora o fator imunológico ele é muito importante, né? Então, quanto mais o pai entender que ao invés dele chegar muito antes, porque a criança quer correr, quer pular, quer comer um salgadinho no cafezinho ali, agora dessa vez não. Ele vai chegar bem pertinho, vai para a aula e aí continuamos nos nossos procedimentos. Mas é muito importante esse respeito que o pai tem que ter pelas novas organizações de regras da academia, né, Almir? As rotinas novas. Isso foi uma boa lembrança, né, Ana? Não vai passear na academia. Vai levar seu filho para natação. Agora não é ou você que vai nadar, vai próximo à sua aula, não vai lá para fazer social, tomar um cafezinho na lanchonete, esquece. Vai, nada e vai embora. E até adulto, tá? Adulto, poxa, vai já meio pronto. Sabe? Você não quer ir de roupão, não quero sair de roupão na rua. Pô, vai com uma roupa ali que acabou a aula, a toalha se seca, põe a roupa e vai embora. Né? Eu acho que é uma opção. Mas tem gente que vai... tem gente que vai trabalhar. Tá bom, então organize-se no vestiário para manter a distância entre os alunos, isole algumas áreas, faça o caminho para o aluno, né? Você pode fazer um isolamento com o caminho dos alunos, então faça essas para quem precisa usar o vestiário. Acho que a frase do momento ou palavra do momento é demarque, né? Demarque, porque daí fica mais fácil, visualmente mais fácil para a pessoa entender o processo novo e logo ela vai se adaptar, porque a gente se adapta, né? Mesmo porque quer todo mundo ficar bem. E a atividade física, voltando a falar dentro da água, quem gosta de água quer água, ela é fundamental para esse momento, né, Almir? Fundamental. Então, à medida que o pessoal falou assim, perguntou, vocês acham que tem que abrir as piscinas que ficam perto do mar ou na praia? Depende de que fase a tua cidade está. É sempre esse ponto. Porque se ela estiver numa fase 1, não dá para abrir. Se tiver fase 2, também não é recomendável. Por uma série de questões. Então, eu acho que primeiro é respeitar o decreto ali mesmo porque se você reabrir, você pode ser autuada. Então, eu acho que tem que tomar essas precauções, né? Legal. E uma coisa legal também, né, que a gente viu... Vamos seguir? Não, vamos seguir, mas é um outro tópico, outro item legal, e que a gente até foi na sexta-feira, o Fabrício mandou no grupo pra gente, né, e a gente eu botei no material, fazer uma ficha, aquela parquio, que é o parquet, para essa volta aqui, para os alunos preencherem com algumas perguntas sobre como eles têm estado. Então, isso é legal. Tá com dor de garganta, seu filho teve febre nos últimos dias, está com tosse. Em qualquer indicação disso, você não levar o seu filho para nadar. Antigamente a gente ia, mesmo a gente, eu acordava com uma dor de garganta, não vou perder. Mas não vou perder o treino, vai melhorar. Ia lá e nadava, às vezes melhorava, às vezes piorava. Não, agora não. Agora você está com alguma coisinha, não vai. Não vá. Não vá nadar. Então os alunos, né, quem está assistindo, tem alguma... Você acha que você não está seguro para ir? Não, é uma autorresponsabilidade, como você falou, né, Ana? Tem que voltar sempre... Tô ouvindo sim, Almir, tô aqui concordando contigo e voltando sempre a palavra do momento, e aí eu digo, para quem é dono, para quem é professor e para quem é cliente, é autorresponsabilidade. Cada um se cuidar
para que o todo fique bem. Então, eu não posso querer levar o meu filho para a academia e não ir de máscara. Eu não posso chegar na academia e deixar o meu filho lá se o professor também não tiver, e o ambiente também não tiver adequado. Então, é cada um fazendo o melhor possível para que todo mundo saia bem, né? E a gente está falando de condutas, né, dos pais ou dos alunos, e vale para os professores também. Você é grupo de risco, cara, não vai dar aula. Fala lá com o proprietário da academia, com o seu chefe, fala, cara, eu sou grupo de risco. Você agora, né? A gente está falando agora, nesse momento. Você sentiu que não está bem, cara, não vou, estou meio com febre aqui, eu não vou trabalhar. Né? Então, eu acho que é segurança para todo mundo, é ser extremamente exigente nessa questão de saúde, ou não sei nem se existe autoexigente, mas falar, não, eu não estou legal, eu não posso ir lá, né? Eu tenho os alunos. Então, voltando lá para o caminho do pai, eu não sei se tem mais pergunta ou não, eu não estou prestando muita atenção. Tá? Mas ele Tem alguns comentários, mas, pessoal, pode deixar que eu vou ler todos depois, tá bom? Vamos seguir, Almir, e depois eu leio. Tá. Então, outros pontos importantes. Então, o pai entrou, a gente controlar a entrada e o deslocamento ser demarcado para esse aluno. Ele chegou lá na hora certa, foi até a porta lá do ambiente da piscina, vai ter a marcaçãozinha para o filho dele esperar a troca o começo da aula, e aí ele, lá na piscina, né, lá no ambiente pedagógico, no ambiente aquático, controlar também essa entrada e saída do aluno. O que a gente está sugerindo? Tá? E eu sempre reforço, nesse momento, reduza o tempo de aula. Então a gente está sugerindo para as academias reduzir um pouco o tempo de aula. Para quê? Para uma turma sair, ser soltando aos poucos os alunos e dar tempo do outro ir entrando aos poucos também. Então ela tem uma aula de 45 minutos. Ô pai, nesse momento a aula vai ser meia hora, porque a gente tem 15 minutos de troca e limpeza ou higienização de algum material que foi usado. Então é importante isso. Né? Então, se algum pai se deparar, poxa, mas minha aula era 45, além de voltou só agora, perdi 2 meses de aula e voltou meia hora. Cara, é o momento. É o momento. Eu acho que a gente tem que ser solidário nesse momento. Então a solidariedade então é um jeito da gente voltar à aula. Né? Pode ser uma outra situação, né, Ana? Os alunos normalmente eles fazem combinação de dias, sei lá, segunda e quarta, terça e quinta, né? Eles fazem essa combinação. Talvez a estratégia do local foi passar o aluno, dividir o grupo, um nada de terça, o outro nada de quinta agora para voltar com segurança. É um momento, né? E eu acho que o pai, o aluno, ele tem que entender essa divisão nesse momento, mas é um primeiro volta às águas, né? Volta às águas, como a gente chama, volta às águas. Eu adoro isso, volta às águas. Eu acho que é um ponto complicado, na minha opinião, porque se a gente se coloca no lugar do cliente, né? Poxa, mas eu pagava por 45 minutos, tem gente que está com o plano vigente, ainda vai voltar e vai retomar o plano, não cancelou e tudo mais. Tem todo esse ponto que eu acho que você que conhece o seu cliente tem que saber qual é a melhor forma de agir com ele. Você vai prorrogar o plano dele, né? E aí são outros termos. O debate de hoje aqui é como deixar esse cara mais seguro para querer voltar logo para sua academia. E aí, o que dá certo para um pode não dar certo para outro. E aí você vai ter que, nessa sugestão que o Almir deu, ver se realmente cabe lá para você. E se não couber, reorganizar um plano de ação. Eu vou ter que manter os 45 minutos. Vai, Almir, por exemplo, olha, eu vou ter que manter os 45 minutos porque não tive adesão quando eu diminuí esse tempo de aula. Então, o que eu vou fazer? Talvez eu mantendo os 45 minutos e dando um espaço ali, e espaçando e fazendo aquilo que você falou. Uns vêm de terça, outros vêm na quinta, talvez outros na sexta, e assim. Isso. Mas é uma coisa muito de cidade para cidade, de tipo de aluno para aluno, né? Qual é o teu cliente? É muito complicado, né, Almir? A gente, nesse momento,
como a gente bateu o papo lá de travar mas o qualquer ponto coisa. é, né, Ana? Mas o ponto é, o que as academias faziam antes, as escolas, não vai dar para fazer nesse momento. Não, não Então, vai dar. e o pai tem que entender isso, né? Ou ele Isso. vai mexer no tempo de aula, ou ele vai mexer na grade. Agora, nessa primeira volta, não dá para ser na mesma situação. Porque o pré-requisito que eu acho para abertura é garantir a segurança dos alunos e do ambiente. Esse é o pré-requisito. Todos os outros, eles ficam um pouco mais abaixo ali, se eu fosse jogar uma ordem de grandeza, do que esse. Agora volte, porque vai, né, é saúde, é bem-estar, mas, cara, a gente consegue voltar desse jeito. A gente consegue voltar nessa situação. Então, se tiver proprietário de academia, a turma que eu estou vendo aí, não dá tem para voltar bastante. com a mesma grade horária. Não dá para voltar, pelo menos agora, com a mesma grade horária. Faça uma otimização, né? Então, sugestão, começa a usar dia vazio, horário vazio, muda a princípio. Pode ser que o mês que vem você vai ter que mexer tudo de novo, né? Pode ser, Então, pode ser. então Pode falar, Almir, pode falar. Só avisando que a gente já está com 40 minutos de live. Nossa, passa muito caramba, a rápido. gente tem coisa para falar. E Então aí, tem muito, acho que tem que falando o ter parte seguinte, 2. e eu vi aqui, às vezes eu vou olhando as perguntas, teve Vai alguma olhando. de, e criança de colo, essas coisas. Então, eu acho que uma outra sugestão é com crianças, até vou chutar a idade, tá? Porque não dá para falar pelos níveis, cada escola tem seu nível, outra nomenclatura, né? Mas com criança mais ou menos até 4 anos, nesse momento, estimule o pai a entrar junto com a criança, né? Porque ainda mais se a criança estiver num nível de adaptação ao meio líquido, né? Que ela não tem, ela não fica sozinha, essas coisas. Poxa, faz o pai entrar junto com a criança, com o pai dentro da água aí, subdivide suas salas de aula, que são aqueles espaços na piscina. Os distanciamentos, demarcar os distanciamentos. Isso. E para essa turma, o que a gente precisa desenvolver de habilidade você faz num espaço pequeno, né? Que é aquelas habilidades motoras fundamentais ali na água, né? Que é aquáticas, Então você faz. Então uma outra dica talvez estimula o acompanhante a entrar junto com a criança, para essas crianças menores, né? E aí gera um pouco mais de segurança para ela, né? Porque já que não vai ter aquele contato físico do professor, super importante nessa faixa etária, né? Para gerar segurança. Olha, então, eu queria falar sobre essa que veio agora, a tia Érica. Oi, tia Érica. Aliás, oi para o pessoal que está mandando oi, mandando um beijo. Olha, vocês são ótimos. Tem muita coisa bacana aqui, comentários bacanas. E aí a tia Érica vem e fala assim, mas aí não vai dar mais aglomeração se a gente convidar o pai? Então você tem que sempre olhar, na minha opinião, depois o Almir complementa, a gente tem que ter, assim, ou você vai para a utilização de material que dê suporte de sustentação para essa criança, e assim você evita um pouco o contato físico, ou você convida os pais para entrar, e aí é cada um no seu quadrado pedagógico, vamos dizer assim, e o professor no centro, orientando como se fosse uma aula de bebê, só que com menos crianças, porque a gente vai ter que reduzir o número de alunos por horário. Então, você precisa facilitar esse processo aí dentro da aula. Aí a pessoa vai se sentir mais segura. Por outro lado, também eu acho muito bacana o pai voltando para a água, né, com essa criança de 4 anos, que provavelmente já deveria estar nadando sem o pai, já há um tempo. Mas o que é bacana, né, Almir? É mais uma oportunidade do pai ficar juntinho com o filho. E essa parte afetiva, emocional, ser mais bem trabalhada e consolidada, e a criança se sinta mais segura, porque as crianças estão com medo também, né? Nossa, esse vírus, eu não sei o que vai acontecer, e coisa e tal. Então também a criança está com medo de ir para a rua, né? A Andrea me falou que o filho dela estava com medo de ir atravessar a rua e comprar um negócio para ela por causa do coronavírus. Então a gente tem que fazer essas análises e ser coerente, bom senso, sempre. Não dá para falar em verdades absolutas aqui, porque não existe nesse momento, né, Almir? Porque a gente dá recomendação, né? E a gente pode ir juntando os pontos, né, Ana?
numa decisão aí, sei lá, de sucesso, não é só um ponto que a gente vai olhar, né? Então a gente já falou aqui em mexer na grade horária, reduzir horário, otimizar os espaços na piscina, utilizar melhor os espaços que você tem na piscina. Então, na pergunta da Érica, ela falou, não vai aglomerar? Depende. Se você deixar um espaço maior, não. Mas para deixar um espaço maior, você tem que mexer nas outras coisas também, né? Então, a gente sugere assim, ó, o que a gente tem que tomar? A gente tem que deixar pelo menos 1,5 metro de distância dos alunos. A gente já sabe isso, eles não podem ficar. Então vamos pensar aqui, vamos dar uma viajada. Se eu divido lá, e a gente, quem está na metodologia, a gente sempre estimula a montar, que a gente chama de salas de aula, então tira uma raia, põe uma raia de lado para formar uma sala de aula, né? Se eu tenho uma piscina lá com raias de 2 metros, se eu tiro uma raia, eu fico com uma raia de 4 metros. 4 metros de largura e eu posso deixar 5 metros de deslocamento de um lado do outro. Tá? É só um exemplo básico. Quantos alunos eu ponho com o pai aqui? Tá bom, vamos chutar? Tô viajando, tá? Não é nada, eu acho que vocês têm que... põe um em cada ponta desse quadrado aqui. E eles vão fazer o professor ficar no meio. E o professor fica no meio. Cabe. Não cabe para você pôr 20 ali. Mas você reduz isso. Então aí vem, estou falando, não é receita de bolo. Eu tenho 10 alunos, 8 alunos nessa turma. Nesse momento volta 4 na terça, 4 na quinta e eu vou fazer essa divisão, porque o importante agora é segurança. E é melhor ele voltar uma vez por semana, depois ele volta mais. Mas é tudo, a gente está trocando ideia aqui, tá? Eu acho que vale uma análise mais profunda. Mas vale sim o professor aí reorganizar os espaços na piscina para receber esse aluno. E vale para o aluno chegar lá na academia, para a mãe do aluno, e ver se o filho dela vai ter o distanciamento suficiente entre nas aulas. Se eu tenho 4 crianças, a gente pode deixar, falando nessa mesma piscininha, com as crianças sem os pais, eu deixo 2 numa borda de lá distanciadas e 2 numa borda de cá, com distância. Elas saem e vão ali cruzar rapidinho, que não pega nada, né? E vão e trocam de borda a aula inteira, né? Não pega nada, o que eu vou insistir ainda, Almir, é que com criança pitica de 4 anos para baixo, que não tem muita autonomia na água, nem independência, e às vezes nem pé no chão, você faça 2 escolhas. Ou o pai entra, ou você usa material de suporte. Um espaguete, boia de braço, para que você possibilite o deslocamento dessa criança, e aí você cria rotinas. Se você não vai dividir com raia, vai ficar uma criança em cada ponta, em cima de uma plataforma, elas vão rodar. Então, quando uma sai daqui, essa vai para cá, e aí vai rodando, elas não se encontram e não se tocam. É uma pena, porque é o que elas mais curtem fazer. Mas, com as crianças mais velhas, com as crianças mais velhas, que já dá o pé no chão, aí já tem outras formas de fazer uma rotina, né? Eu acho bem bacana que no material que a gente construiu, a gente fez bastante sugestão de como dividir de acordo com a faixa etária também e tal. Isso a gente pode compartilhar com vocês. Eu queria fazer um comentário, Almir, só antes da gente passar para porque eu achei bem bacana aqui que a Tibum colocou. Estamos mais preocupados com a junção da pandemia com o inverno. Tem que higienizar, tem que arejar, tem que ter vários cuidados. Além do que de costume nesse período. É isso? Além, né? E o que sugere? Porque a conta não fecha. E aí é fogo, né, Almir? Porque daí o olhar é sistêmico, que você falou muito bem disso outro dia, será que vale a pena reabrir? Será que não vale? Aí já é uma outra conversa. Para dono para quem é dono, né? Para quem é dono. Esse é para dono da academia, mas esse é um ponto importante, né? Talvez você possa tomar, aí eu estou falando para o dono, não para o aluno, você possa tomar a decisão de não abrir nesse momento. Se a conta não fechar, capaz de você abrir e acabar te levando para o buraco de vez, mas é uma decisão
sua, né? De abrir é uma estratégia sua. Talvez não valha a pena abrir mesmo. Ah, não vou abrir. Ah, reabriu, mas não vou abrir. Ou é que sempre o que você falou, né, Ana? A decisão ela é sistêmica, não é num ponto só. Nesse caso, quem está envolvido lá, né? Está o aluno envolvido. Você tem que ver dos alunos se eles querem voltar, realmente. No inverno, você tem que ver como é que você vai cuidar do seu time, da sua equipe de professores, tá? E aqui é tudo, a gente está trocando uma ideia, mas tá bom, eu só volto, e não é verdade isso, mas eu só volto se eu já fiz minhas contas aqui e eu tenho que reduzir em 50% o salário dos meus professores, mas agora eu consigo manter o emprego de todo mundo e todo mundo volta e eu tenho chance de meus alunos começarem a voltar. Então é uma análise sistêmica. Ver a necessidade do aluno, ver como é que você vai cuidar do seu time e ver o seu negócio, se fecha a conta ou não. Mas aí é um papo de gestão, né? E a gente tem que... É, eu acho que é um papo mais profundo e de gestão que a gente pode até marcar para uma próxima, né, Almir? Porque eu acho que vale a pena, tá todo mundo com bastante dúvida nesse ponto. E assim, a gente está aqui compartilhando com vocês coisas que a gente pensa, que a gente estuda, baseado em documentos de vários outros países, né, Almir? De especialistas na área. Então, o que a gente pensa, e como falaram ali, né? Talvez bom senso não é o melhor nesse momento. Talvez um protocolo a ser seguido. Eu acho que ainda não se tem um protocolo que se fale assim, olha, tem que ser isso, porque isso aqui vai dar certo, 100% certo. Então, o que se tem que ter agora é um bom senso. Já tem... Não, a gente tem um documento com várias recomendações, não, Almir? É que o comentário que estava aqui era... Depois eu acho aqui... Eu estou falando em cima do comentário, me desculpa, agora não lembro o nome, mas muito pertinente. Eu acho que como o Almir já falou, essa visão sistêmica como gestor, aí já é um outro papo. Mas voltando para o nosso, que é do olhar do cliente, para que ele se sinta seguro, para que ele volte para a sua escola, e aí a gente tem que ir para os encerramentos, né, Almir? Porque já faltam 8 minutos para acabar, a live vai cair. Eu acho que uma coisa muito pertinente, fizeram a pergunta aqui, mas se o pai entrar com a criança, depois ela não vai querer mais sair, ou ela vai querer que o pai fique. Eu acho que isso é coisa que se resolve facilmente, porque a criança, se você contar histórias para ela e ir no mundo dela, ela vai entender a realidade e ela vai cooperar assim, do jeitinho dela. A live vai ficar salva, o pessoal está perguntando. Mas eu acho que, assim, passando a visão do aluno e dos cuidados que a academia tem que ter, se a gente pegar lá, cara, não sei quando vai encerrar, mas o que é importante ter lá? O aluno chegar, ele tem indicações para onde ele tem que se deslocar, e você, aluno, você chegar na academia e tiver tudo igual como era antes, cara, peraí que tem alguma coisa errada. Né? Não pode ser tudo igual. Né? Então tem que ter orientação para onde ele tem que se deslocar, aonde ele tem que ficar. Você tem que chegar na piscina, tem que ter o distanciamento, né? A condição de distanciamento em aula, estratégia, um nessa borda, o outro na outra, seja lá o nível que for, se as crianças mais velhas vai nadar em rodízio com o distanciamento necessário. Né? Então, e passar para os alunos que qualquer alteração na rotina de aula que ele tinha lá atrás é uma coisa natural nesse primeiro momento, porque a gente também está aprendendo, a gente também está se adaptando a essa situação e a gente quer dar agora, nesse momento, segurança. Né? Ah, mas meu filho não vai aprender a nadar direito. Não, calma, a gente está voltando, né? Ah, meu filho nadou pouco, né? Não, calma, a gente está voltando e talvez esse pouco seja muito legal agora, né? Seja muito legal. O mais importante agora é que ele queira voltar, que ele queira ficar, e aí se trabalhe saúde com essa criança, com esse aluno, com esse adulto, e aí depois a gente vai para as técnicas exuberantes de como se deslocar no meio líquido. A gente vai voltar, né, para essa condição. Vai. A gente vai voltar,
para essa condição. E dos professores também, né? A gente orientou a usar o face shield, que é aquela máscara de acetato. de acetato. A gente até brincou, né, Ana? Ó, decora a sua face shield para ficar legal para os aluninhos, né? Já decoramos tudo. Eles vão curtir, decora a face shield, né? E se precisar, por algum motivo, né, evitar ao máximo o contato do aluno. Mas se precisar de alguma coisa, dar um apoio, né? Vai lá, braços estendidos, e pouco toca no aluno, né? Isso, pouco toca no aluno. Eu acho bem bacana, quem achar pertinente, manda pra gente se vocês querem alguma live que fale só sobre dinâmica de aula, ou algum webinar, ou algum curso. Isso. A gente faz um bem específico, porque aqui, agora, nesse momento, não dá para tratar só desse assunto, né, com tanta profundidade. Mas, Almir, a gente está indo para as considerações finais, né? Que daqui 3 minutinhos a live cai. E eu não quero que ela caia com a gente com a boca aberta. Não. Então vamos falar. Tinha um monte de coisa. Tinha um monte de coisa para a gente falar. A gente pode fazer uma live para falar do professor, outra do aluno, outra do gestor, né? A gente podia falar. Tá fechadíssimo. A live vai ficar salva, tá bom? Almir, eu queria que você fizesse um resumão do que a gente falou aqui, assim, tópico, sabe, rapidão, para a gente fechar com chave de ouro essa live, já agradecendo a todo mundo que comentou, que participou, vai passar. Vai passar. Eu acho que manter as condições de controle e higiene do local da academia, da escola de natação, demarcar as áreas que o aluno deve ficar, e o aluno tem que perceber isso, né? Manter o distanciamento dentro das aulas, com mudança de estratégia de aula, de rodízio de crianças, de borda de piscina. Eu acho que isso seria os pontos mais importantes ali. É isso aí, Almir. E com a segurança, né, Ana, que a gente está num ambiente que não tem evidências que transmite facilmente o Covid-19. É isso aí, sempre lembrando, né? Sempre tomando cuidado, lembrando sempre ao nosso cliente a importância dele tomar cuidado no deslocamento da casa dele para a escola e da escola para a casa dele, seguindo ali os procedimentos que são os mais adequados. Vamos encerrando, meu querido parceiro. Adorei estar com você hoje. A gente está todo dia junto, mas a gente fez uma live juntos. Essa é a segunda. É verdade, essa é a segunda. Que, aliás, foi um sucesso. Muito obrigada, pessoal. Eu daqui vou deixando o meu até breve, né? Porque a gente sempre volta aí, né? Amanhã só deixar um recadinho. Amanhã tem um webinar da metodologia. Fiquem atentos aí a toda essa sequência de lives e webinar da metodologia. Valeu, parceiro! Tchau. Obrigado para todo mundo que assistiu aí, ó. Um beijo para todo mundo. Beijo pra galera. Tchau. Vai ficar salva.